Você já parou para pensar como é possível que 30 homens descalços, armados com rifles velhos e facões, conseguissem derrotar 100 soldados treinados, fardados e equipados pelo governo? Como um bando de cangaceiros, perseguido por batalhões inteiros, conseguia desaparecer no meio da caatinga como fumaça no vento? Como Lampião, o homem mais procurado do Brasil, viveu mais de 20 anos sob o sol escaldante do sertão sem jamais ser capturado vivo? A resposta não está na sorte, e muito menos está na proteção divina, embora o povo do sertão jurasse que Lampião tinha um corpo fechado pelas rezas de Padre Cícero. A verdadeira resposta está na genialidade militar de um homem que transformou a caatinga em sua fortaleza, o sol em sua arma e o medo em sua melhor estratégia. Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, não era apenas um bandido. Era um general sem farda, um estrategista sem escola, um mestre da guerra de guerrilha que faria inveja aos grandes comandantes da história universal. Hoje, neste vídeo, você vai descobrir os segredos que faziam de Lampião o fantasma invencível do sertão. Vamos desvendar as táticas que deixavam os volantes perdidos, as estratégias que multiplicavam a força do bando e as armadilhas que transformavam cada emboscada em um massacre calculado. E, no final, você vai entender por que, no sertão, 30 cabras valiam mais que 100 soldados. Porque a guerra na Caatinga não se vencia com farda bonita ou discurso bonito. Se vencia com astúcia, coragem e o conhecimento profundo de cada pedra, cada mandacaru, cada gota d'água daquela terra seca e implacável. Então, antes de começarmos essa jornada, peço 3 coisas a você que está assistindo. Deixe seu like neste vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum causo do cangaço que ainda vamos contar por aqui. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo que também admira a história do sertão. E deixe nos comentários, você acha que Lampião foi o maior estrategista militar que o Brasil já teve? Quero saber sua opinião. Agora, acenda um cigarro de palha, se acomode na cadeira e me acompanhe. Vamos entrar na Caatinga. Vamos caminhar nas pegadas do rei do cangaço. E vamos aprender como ele venceu todas as batalhas que escolheu lutar. O sertão é um lugar que não perdoa erro. A Caatinga, com seus espinhos afiados como facas e seu sol que derrete o couro do homem, ensina uma lição brutal logo cedo. Ou você aprende a se esconder, ou você morre. E Lampião aprendeu essa lição melhor que qualquer homem vivo. Conta a lenda que os volantes, aqueles soldados pagos pelo governo para caçar cangaceiro, passavam dias seguindo o rastro de Lampião. Cavalgavam por léguas e léguas, seguindo as pegadas na areia, as marcas das alpercatas na terra batida, os sinais de fogueira apagada. Tinham certeza de que estavam próximos. Tinham certeza de que, em questão de horas, encurralariam o bando. Mas quando chegavam ao fim do rastro, não encontravam ninguém, apenas o vento, apenas o silêncio pesado da Caatinga. E pior ainda, percebiam que as pegadas que seguiam não levavam para frente, levavam para trás, como se Lampião tivesse andado de costas, como se fosse um fantasma que desafiava as leis da natureza. Não era magia, não era milagre, era estratégia pura. Lampião e seus cabras usavam uma técnica simples, mas devastadora. Viravam as alpercatas ao contrário, amarravam as sandálias de modo que o calcanhar ficasse na frente e os dedos atrás. Assim, quando caminhavam para o norte, as pegadas apontavam para o sul. Quando fugiam para leste, os rastros indicavam oeste. Os rastreadores mais experientes do sertão, aqueles que conseguiam ler a história de um homem apenas olhando para o chão, ficavam confusos, perdiam horas, às vezes dias, tentando decifrar o mistério. E enquanto isso, Lampião já estava a léguas de distância, rindo da cara dos perseguidores.
Mas a genialidade de Lampião ia muito além das sandálias viradas. Ele conhecia cada palmo daquela terra maldita. Sabia onde a pedra era lisa demais para deixar marca. Sabia onde o vento forte apagava qualquer rastro em minutos. Sabia onde o gado passava e cobria as pegadas dos homens com suas próprias pisadas. Quando precisava desaparecer de verdade, Lampião dividia o bando. Cada homem seguia uma direção diferente. Alguns iam a cavalo, outros a pé. Alguns seguiam pelos leitos secos dos riachos, onde a areia movediça engolia qualquer rastro. Outros subiam nas pedras, saltando de uma a outra como cabras, sem tocar o chão por quilômetros. Diziam que Lampião conseguia caminhar pela caatinga sem fazer barulho, que ele e seus cabras se moviam como sombras, pisando apenas nas partes duras do solo, evitando os gravetos secos que estalavam sob os pés. Aprendiam a andar no ritmo do vento, para que o farfalhar das folhas escondesse o som dos passos. E tinha mais. Lampião usava a própria geografia como defesa. Conhecia cada gruta, cada furna, cada buraco na rocha onde caberiam 10 homens sem serem vistos. Sabia onde a vegetação era tão densa que um bando inteiro podia se esconder a poucos metros de uma patrulha sem ser detectado. Os volantes não conheciam aquela terra. Eram homens da cidade ou de outras regiões, trazidos para o sertão com a promessa de capturar o cangaceiro mais famoso do Brasil. Chegavam com fardas novas, botas engraxadas e rifles modernos, mas não conheciam a língua da caatinga. Não sabiam ler os sinais que a natureza deixava. Lampião sabia. Sabia quando uma ave levantava voo, era sinal de que alguém se aproximava. Sabia que o silêncio súbito dos grilos significava perigo. Sabia que os cachorros das fazendas distantes latiam quando os volantes passavam, e esse som viajava quilômetros na noite silenciosa do sertão. Ele usava tudo isso a seu favor. Não era apenas um homem fugindo, era um predador estudando sua presa, observando, esperando, planejando. E quando os volantes finalmente percebiam que tinham sido enganados, Lampião já estava em outro estado, em outra serra, bebendo água fresca de uma cacimba, enquanto os soldados morriam de sede atrás de um fantasma. O terror psicológico dessa tática era devastador. Os volantes começavam a duvidar de si mesmos, começavam a ter medo, porque perseguir um inimigo que você nunca vê, que nunca consegue alcançar, que sempre parece estar um passo à frente, corrói a coragem de qualquer homem. Muitos desistiam, voltavam para as cidades com o rabo entre as pernas, jurando que Lampião tinha pacto com o diabo. Outros enlouqueciam, vagando pela caatinga em círculos, delirando de sede e de medo, vendo o rosto de Lampião em cada sombra, ouvindo o som de seus rifles em cada rajada de vento. E o povo do sertão? O povo assistia a tudo isso com uma mistura de medo e admiração, porque Lampião não era apenas um homem. Era uma lenda viva, era a prova de que o sertanejo, quando conhece sua terra e respeita suas leis, é invencível. As mães contavam para os filhos: Lampião não anda, ele voa, aparece num lugar de manhã e some à tarde. Ninguém sabe como ele faz, mas todo mundo sabe que ele faz. Os velhos, sentados nas calçadas das vilas, balançavam a cabeça e diziam: os volantes podem ter rifle novo, mas Lampião tem a caatinga. E contra a caatinga, meu filho, não adianta bala. Essa era a primeira arma de Lampião, a invisibilidade, a capacidade de desaparecer quando queria, de se tornar parte da paisagem, de se fundir com a terra seca e os espinhos da caatinga. Não era magia, era conhecimento, era respeito pela natureza, era a sabedoria de quem nasceu, cresceu e aprendeu a sobreviver no lugar mais duro do Brasil. E enquanto os governos mandavam mais e mais soldados, mais e mais armas, Lampião continuava sendo o fantasma que caminhava para trás, o homem que ninguém conseguia capturar, o rei invisível de um reino sem fronteiras. Lampião não vencia apenas porque sabia se esconder, vencia porque sabia de tudo. Sabia quando os volantes saíam da cidade, sabia quantos eram, que armas carregavam,
qual caminho pretendiam seguir. Sabia o nome do comandante, sabia se ele era corajoso ou covarde, sabia se tinha experiência no sertão ou se era apenas mais um bobo de farda nova. E como ele sabia de tudo isso? Porque Lampião tinha construído a rede de inteligência mais eficiente que o Brasil já viu. Uma rede invisível, silenciosa, que cobria o sertão inteiro como uma teia de aranha. E no centro dessa teia estava o rei do cangaço, recebendo informações de todos os lados, processando cada detalhe, planejando seus próximos movimentos com a precisão de um enxadrista. Os coiteiros. Essa era a espinha dorsal do poder de Lampião. Homens e mulheres comuns, que viviam suas vidas normais durante o dia, mas que à noite se tornavam os olhos e os ouvidos do cangaço. Fazendeiros, vaqueiros, pequenos comerciantes, beatas da igreja, parteiras, até crianças. Gente que ninguém suspeitava, gente que passava despercebida. Mas por que essas pessoas ajudavam Lampião? Por medo? Sim, às vezes. Ninguém queria ser inimigo do homem que podia invadir uma fazenda no meio da noite e matar uma família inteira. Mas o medo não era tudo. Tinha gratidão também. Lampião ajudava os pobres, distribuía dinheiro roubado dos ricos, protegia famílias de coronéis cruéis, cobrava dívidas que a justiça oficial nunca cobraria. Para muita gente do sertão, Lampião era mais justo que o governo e tinha lealdade. No sertão, a palavra tinha peso. Se Lampião prometia proteger uma família, ele protegia. Se prometia vingar uma morte, ele vingava. Os coiteiros sabiam que podiam confiar no homem, mesmo que não pudessem confiar na lei. A rede funcionava assim. Um vaqueiro via uma patrulha de volantes passando pela estrada. Ele não fazia nada, apenas observava. Contava quantos homens eram, se estavam a cavalo ou a pé, se carregavam bagagem ou viajavam leves. Depois, na primeira oportunidade, passava a informação para outro coiteiro. Esse coiteiro repassava para outro. E assim, a notícia ia viajando de boca em boca, de fazenda em fazenda, até chegar aos ouvidos de Lampião. Não havia telefone, não havia rádio, não havia telégrafo confiável, porque os telegrafistas também podiam ser coiteiros. A comunicação era humana, primitiva, mas incrivelmente eficaz, porque era baseada em confiança, em códigos silenciosos, em sinais que só quem era do sertão entendia. Um lenço branco pendurado na janela significava que a casa estava vigiada. Uma fogueira acesa no alto da serra avisava que os volantes estavam chegando. Um cachorro amarrado do lado de fora de uma venda indicava que era seguro entrar. Uma cadeira virada na varanda significava perigo. As beatas eram especialmente valiosas. Mulheres velhas, de preto, sempre na igreja, sempre rezando. Ninguém suspeitava delas, mas eram elas que ouviam as conversas dos soldados nas praças. Eram elas que descobriam os planos dos comandantes. Eram elas que passavam recados escondidos em cestas de comida, em imagens de santos, em novenas dobradas. E as crianças? Ah, as crianças. Lampião sabia que um menino de 10 anos podia correr mais rápido que um cavalo cansado. Podia se esconder em lugares onde um adulto não cabia. Podia chorar, podia fingir ser bobo, podia passar despercebido em qualquer situação. Muitas vezes, eram as crianças que levavam os recados mais urgentes. Corriam pela caatinga, descalças, suadas, com um bilhete amarrado na cintura ou escondido dentro da roupa. Os volantes sabiam que os coiteiros existiam. Sabiam que Lampião tinha informantes por todo lado, mas não conseguiam descobrir quem eram, porque todo mundo era suspeito, e ninguém era suspeito ao mesmo tempo. O fazendeiro que dava abrigo aos soldados durante o dia podia estar escondendo Lampião à noite. O vaqueiro que indicava o caminho podia estar levando os volantes direto para uma emboscada. Teve um caso famoso. Um comandante dos volantes, homem esperto, decidiu que ia acabar com os coiteiros. Reuniu seus soldados e disse: "Vamos prender todo mundo que ajudar Lampião. Vamos queimar as casas dos coiteiros. Vamos mostrar que trair o governo tem consequências." Prenderam vários.
torturaram alguns, queimaram 3 fazendas. Pensaram que estavam vencendo, mas o que aconteceu? O número de coiteiros aumentou, porque aqueles homens que antes eram neutros, que não queriam se envolver, viram a crueldade dos soldados, viram que o governo não respeitava nem os inocentes, e decidiram, se é assim, então prefiro estar do lado de Lampião. Essa era a genialidade da rede. Quanto mais os volantes tentavam destruí-la, mais ela crescia, porque era feita de gente do povo, gente que não tinha nada a perder e muito a ganhar, gente que via em Lampião não um criminoso, mas um protetor, um vingador, um homem que, mesmo fora da lei, tinha mais honra que os homens da lei. E Lampião sabia cultivar essa lealdade. Quando recebia uma informação valiosa, recompensava o coiteiro, às vezes com dinheiro, às vezes com proteção, às vezes apenas com uma visita pessoal, um aperto de mão, um agradecimento. No sertão, ser reconhecido por Lampião valia mais que ouro, dava status, dava respeito. Tinha também os coiteiros involuntários, gente que ajudava Lampião sem saber. Um soldado bêbado falando demais no bar, um coronel arrogante contando seus planos para a amante, um mensageiro do governo parando para beber água na casa errada. Lampião tinha gente ouvindo em todo lugar. E qualquer informação, por menor que fosse, era processada, analisada e usada. Diziam que Lampião sabia o que estava acontecendo em 5 estados ao mesmo tempo, que ele conhecia os movimentos das tropas antes mesmo dos comandantes tomarem as decisões, que ele tinha olhos onde ninguém imaginava. E era verdade. Certa vez, um grupo de volantes planejou uma operação secreta. Iam cercar Lampião de surpresa, atacando de madrugada, sem avisar ninguém. Mal saíram do quartel, já havia um menino correndo pela caatinga, levando o aviso. Quando os soldados chegaram ao local marcado, encontraram apenas cinzas de fogueira fria e um bilhete cravado numa árvore com um punhal. Voltem para casa. Aqui não tem nada para vocês. Os volantes ficavam furiosos, mas não podiam fazer nada, porque a rede de Lampião não era feita de subordinados, era feita de aliados, de gente livre que escolhia ajudar. E contra isso, não havia estratégia militar que funcionasse. O governo tentou criar sua própria rede de espiões, pagou informantes, prometeu recompensas, mas não funcionou, porque o povo do sertão não confiava no governo. Sabia que o governo mentia, sabia que o governo abandonava, sabia que quando a situação apertasse, o governo não estaria lá para proteger ninguém, mas Lampião estaria. Lampião sempre voltava, Lampião sempre cobrava, Lampião nunca esquecia quem o ajudou e quem o traiu. E essa certeza, essa confiança, era mais forte que qualquer farda, qualquer medalha, qualquer promessa do governo. A rede de coiteiros era a segunda grande arma de Lampião. Se a invisibilidade o tornava inalcançável, a informação o tornava onisciente. Ele não precisava ver os inimigos, os coiteiros viam por ele, ele não precisava estar em todos os lugares, a rede estava. E enquanto os volantes caçavam um fantasma, o fantasma já sabia cada passo que eles dariam. Os velhos do sertão diziam, Lampião não tem olhos, tem 1000 olhos, e todos eles enxergam longe. As mulheres cochichavam nas feiras. Cuidado com o que você fala, até as paredes têm ouvidos, e os ouvidos pertencem ao rei. E os soldados? Os soldados aprendiam a dura lição. No sertão de Lampião, você nunca estava sozinho. Alguém sempre estava observando, alguém sempre estava ouvindo, e aquele alguém, mais cedo ou mais tarde, contaria tudo ao homem de alpercatas viradas e rifle certeiro. Essa era a guerra invisível. A guerra da informação. E nessa guerra, Lampião era imbatível. Os volantes tinham uma obsessão: encontrar o bando de Lampião, o bando completo. Aquela imagem que povoava os pesadelos dos comandantes. 30, 40, às vezes 50 cangaceiros reunidos, acampados, vulneráveis. Cercá-los, atacar de surpresa, acabar com o cangaço de uma vez por todas.
Mas essa imagem era uma ilusão, porque Lampião raramente mantinha o bando inteiro junto. E quando mantinha, era por pouco tempo. Apenas o necessário para resolver alguma questão importante, para planejar uma operação grande, para dividir o saque de um assalto bem-sucedido. Na maior parte do tempo, o bando de Lampião estava espalhado pela Caatinga como sementes ao vento. Grupos pequenos, de 5, 7, 10 homens no máximo, cada um operando de forma independente, mas todos obedecendo ao mesmo código, todos seguindo a mesma estratégia geral. Por que Lampião fazia isso? Porque ele tinha aprendido uma lição que muitos generais levam a vida inteira para entender. Um alvo grande é fácil de acertar. Um alvo pequeno, que se move rápido e imprevisível, é quase impossível de atingir. Quando o bando estava dividido, os volantes não sabiam onde atacar. Recebiam notícias de que Lampião tinha sido visto em 3 lugares diferentes no mesmo dia. Como isso era possível? Simples. Não era Lampião. Eram seus cabras, seus subgrupos, cada um agindo em seu nome, cada um carregando o peso e o terror daquele nome. Um grupo atacava uma fazenda no norte da Bahia, outro assaltava um trem em Pernambuco, um terceiro cobrava impostos de um coronel em Sergipe. E os jornais, confusos, noticiavam: Lampião está em todos os lugares ao mesmo tempo. É impossível capturá-lo. Essa tática tinha várias vantagens. Primeira, sobrevivência. Se os volantes atacassem um subgrupo e conseguissem matá-los, o resto do bando continuava vivo. Lampião não colocava todos os ovos na mesma cesta. Sabia que na guerra a única certeza é a morte. Então se preparava para ela, garantindo que o cangaço não acabaria com a queda de um único grupo. Segunda vantagem, mobilidade. Um grupo pequeno se move mais rápido que um grande, come menos, precisa de menos água, deixa menos rastro, pode se esconder em lugares onde 40 homens não caberiam, pode atravessar territórios perigosos sem ser notado. No sertão, velocidade é vida, e Lampião sabia disso melhor que ninguém. Terceira vantagem, multiplicação do terror. Quando o bando estava dividido, parecia que havia cangaceiros por toda parte. Os fazendeiros ficavam paranoicos, os coronéis reforçavam a segurança. Os viajantes tinham medo de pegar qualquer estrada, porque ninguém sabia onde Lampião estava. E se não estava aqui, podia estar ali. Podia estar esperando logo depois daquela curva, daquele morro, daquele riacho seco. O medo se espalhava como fogo em capim seco. E o medo, Lampião sabia, era uma arma tão poderosa quanto o rifle. Quarta vantagem: confusão dos inimigos. Os volantes não conseguiam montar uma estratégia coerente. Quando organizavam uma operação para cercar Lampião em determinado local, descobriam que ele não estava lá. Ou melhor, descobriam que uma parte do bando estava lá, mas Lampião estava em outro lugar. Ou será que estava? Porque os relatos eram sempre confusos, contraditórios, impossíveis de confirmar. Mas atenção, dividir o bando não significava anarquia. Lampião não era um líder descuidado que soltava seus homens no mundo e esperava o melhor. Pelo contrário, a divisão era organizada, planejada, quase militar na sua precisão. Cada subgrupo tinha um líder de confiança. Homens que Lampião conhecia há anos, que tinham provado sua lealdade em dezenas de batalhas, que entendiam a filosofia do cangaço e sabiam tomar decisões sem precisar consultar o chefe a cada momento. Corisco, o Diabo Loiro, liderava um dos subgrupos mais temidos. Era cruel, era implacável, mas era leal a Lampião acima de tudo. Quando Corisco atacava uma vila, todo mundo sabia. Aquilo tinha a aprovação do rei. Zé Baiano, antes de sua morte trágica, comandava outro grupo. Era mais calculista, mais frio, preferia emboscadas bem planejadas a confrontos diretos. Mas quando precisava lutar, lutava com a fúria de 10 homens. Tinha outros, nomes que o tempo apagou, mas que na época faziam os coronéis tremerem. Cada um com seu estilo, cada um com sua área de atuação, mas todos unidos pelo código de Lampião. E qual era esse código? Simples e brutal. Obedecer o chefe, respeitar as mulheres do bando, não roubar dos pobres, não trair os companheiros. Quem quebrasse essas regras pagava com a vida.
Não havia tribunal, não havia segunda chance. A lei de Lampião era absoluta. Os subgrupos se comunicavam quando necessário, às vezes através dos coiteiros, aquela rede invisível que já conhecemos, às vezes através de mensageiros, cabras jovens e rápidos que corriam pela caatinga levando ordens, avisos, pedidos de ajuda. Quando Lampião precisava reunir o bando inteiro, mandava a palavra. E em questão de dias, às vezes horas, os subgrupos convergiam para o ponto marcado. Podiam estar espalhados por 3 estados, mas quando o rei chamava, todo mundo vinha, porque a autoridade de Lampião não dependia de sua presença física, dependia do respeito, do medo e da admiração que ele inspirava. E depois da reunião, depois de dividir o saque, de planejar o próximo movimento, de resolver disputas internas, de celebrar com bebida e cantoria, o bando se dissolvia novamente. Cada grupo para seu lado, cada líder com suas ordens. E a caatinga voltava a ter múltiplos lampiões, múltiplos bandos, múltiplos pesadelos para os volantes perseguirem. Os comandantes das tropas governamentais tentaram copiar essa tática. Também dividiram suas forças, mandando patrulhas menores para cobrir mais território, mas não funcionou. Porque os volantes não conheciam a caatinga como os cangaceiros, porque não tinham coiteiros para avisá-los do perigo. Porque quando um grupo pequeno de soldados encontrava um grupo pequeno de cangaceiros, quem vencia? Na maioria das vezes, os cangaceiros. Porque lutavam melhor, atiravam melhor, conheciam melhor o terreno. Teve um episódio famoso. Um tenente esperto decidiu que ia usar a própria tática de Lampião contra ele. Dividiu seus 40 homens em 4 grupos de 10. Mandou cada grupo para uma direção diferente, cobrindo uma área enorme. Pensou, agora sim vou encontrar esse desgraçado. O que aconteceu? 3 dos grupos se perderam na caatinga. Vagaram por dias, sem achar água, sem achar comida. Um dos grupos foi emboscado por um subgrupo de Lampião e massacrado. Sobrou apenas o grupo do tenente, que voltou para a cidade derrotado, envergonhado, com medo de explicar para os superiores como tinha perdido metade dos homens. Porque dividir o bando não era apenas uma questão de números, era uma questão de conhecimento, de experiência, de cultura. Os cangaceiros tinham nascido na caatinga. Conheciam cada planta, cada animal, cada tipo de pedra. Sabiam onde encontrar água quando parecia que não havia água. Sabiam como sobreviver com quase nada. Os volantes, a maioria vinha de fora, vinham das cidades, do litoral, de lugares onde a água era abundante e a comida estava sempre disponível. Jogar esses homens na caatinga, divididos em grupos pequenos, sem conhecimento do terreno, era condená-los à morte ou à derrota. Lampião sabia disso e explorava essa vantagem com maestria. Cada subgrupo tinha autonomia para decidir suas próprias ações, dentro dos limites estabelecidos pelo chefe. Podiam atacar fazendas pequenas, cobrar impostos, fazer emboscadas, mas operações grandes, que envolvessem cidades inteiras ou confrontos com tropas numerosas, só com a aprovação de Lampião. Essa flexibilidade era fundamental, porque o sertão era imprevisível. Uma oportunidade podia surgir de repente. Uma informação podia chegar sem aviso. E se o líder do subgrupo tivesse que esperar dias para consultar Lampião, a oportunidade se perderia. Então, Lampião confiava em seus homens. Confiava que eles tomariam as decisões certas, que respeitariam o código, que não fariam nada que manchasse o nome do bando. E funcionava, porque os homens de Lampião não eram mercenários sem alma, eram guerreiros com princípios, à sua maneira brutal e sertaneja. Acreditavam no que faziam. Acreditavam na justiça do cangaço. Acreditavam que estavam lutando contra um sistema injusto, contra coronéis opressores, contra um governo que abandonava o povo do sertão. Essa crença dava força, dava coesão, fazia com que os subgrupos, mesmo separados por centenas de quilômetros,
agissem como se fossem um só, como se Lampião estivesse ali, observando, aprovando cada tiro, cada decisão, cada ato de coragem ou de crueldade. Os velhos diziam: Lampião dividiu o bando, mas não dividiu o poder, porque o poder dele não estava nos homens, estava no nome, e o nome de Lampião valia mais que 100 rifles. As mulheres sussurravam: cada cabra de Lampião é um Lampião pequeno, e juntos são invencíveis. E os volantes aprendiam, sempre tarde demais, que caçar um bando dividido era como tentar segurar água com as mãos. Escorria por entre os dedos, sumia no chão, e quando você pensava que tinha pegado, já não tinha mais nada. Essa era a terceira arma de Lampião. A multiplicação através da divisão. O paradoxo que desafiava a lógica militar tradicional, porque no sertão as regras eram outras, e quem tentasse aplicar as táticas dos livros de guerra europeus estava condenado ao fracasso. Lampião tinha escrito seu próprio livro, e nesse livro, dividir não era enfraquecer, era se tornar imortal. No sertão, a água vale mais que ouro, vale mais que dinheiro, vale mais que a própria bala do rifle, porque sem água o homem não dura 3 dias. Sem água, o cavalo cai. Sem água, o soldado mais valente vira um farrapo que implora por misericórdia. Lampião sabia disso e transformou essa verdade brutal em sua arma mais mortal. Enquanto os volantes estudavam mapas nas cidades, planejando rotas e estratégias, Lampião estudava algo muito mais importante: os pontos de água. Cada cacimba, cada açude, cada riacho, cada olho d'água escondido entre as pedras. Conhecia todos. Sabia quais secavam primeiro durante a estiagem. Sabia quais tinham água o ano inteiro. Sabia quais ficavam em terreno aberto e quais ficavam em desfiladeiros perfeitos para uma emboscada. E foi nesses lugares, nesses pontos vitais de sobrevivência, que Lampião montou suas armadilhas mais letais. A tática era simples na teoria, mas diabólica na execução. Lampião deixava que os volantes o perseguissem. Deixava rastros falsos, mas não totalmente falsos. Rastros que levavam os soldados exatamente para onde ele queria, para longe da água, para dentro da caatinga mais seca, para o inferno verde e espinhoso, onde o sol não perdoa e a sede mata devagar. Os volantes, confiantes, seguiam o rastro. Cavalgavam sob o sol escaldante, suavam dentro das fardas pesadas, bebiam toda a água que carregavam nos cantis, pensando que logo encontrariam mais, porque no mapa havia um riacho ali perto, ou uma fazenda com um açude, ou uma cacimba conhecida, mas quando chegavam ao local, encontravam o riacho seco, ou a cacimba envenenada com um animal morto jogado dentro, ou o açude vigiado por homens de Lampião, escondidos nas rochas, esperando, e então começava o desespero, a sede verdadeira, aquela que faz o homem enlouquecer, aquela que faz ver água onde não tem, aquela que transforma soldados em animais desesperados, dispostos a qualquer coisa por um gole de água suja. Lampião esperava. Tinha paciência de predador. Sabia que não precisava atacar imediatamente, porque o sol e a sede faziam o trabalho sujo primeiro. Enfraqueciam os homens, confundiam suas mentes, reduziam sua capacidade de lutar. Teve um caso que ficou famoso no sertão. Uma patrulha de 20 volantes perseguiu Lampião durante 5 dias seguidos. Tinham informação de que ele estava próximo. Tinham certeza de que finalmente conseguiriam cercá-lo. O comandante era um homem experiente, não um novato. Tinha cuidado de levar água suficiente, de planejar a rota passando por pontos conhecidos de água. Mas Lampião tinha passado por ali antes. Tinha envenenado uma cacimba. Tinha aterrado outra com pedras. Tinha espalhado a palavra entre os coiteiros: não deem água para os volantes. Quem der, paga caro. No terceiro dia, a água dos cantis acabou. Os cavalos começaram a fraquejar. Os homens, desesperados, beberam água suja de uma poça lamacenta. Metade ficou doente. No 4º dia, 3 homens desmaiaram de insolação. No 5º dia, a patrulha estava destruída.
Não tinha mais condições de lutar. Foi quando Lampião apareceu. Não apareceu atirando, não apareceu gritando, apareceu calmamente, montado em seu cavalo, cercado por seus cabras, todos frescos, todos bem alimentados, todos com os cantis cheios de água. O comandante dos volantes, com os lábios rachados e a garganta ardendo, olhou para Lampião e entendeu. Entendeu que tinha sido conduzido até ali como um boi para o matadouro. Entendeu que a perseguição tinha sido uma ilusão. Ele não estava caçando Lampião. Lampião estava caçando ele. Lampião ofereceu água. Mandou seus homens distribuírem cantis para os volantes moribundos. E enquanto eles bebiam, desesperados, humilhados, Lampião falou. Sua voz era calma, quase gentil. Vocês querem me pegar, mas não conhecem meu sertão. Não conhecem minha caatinga. Aqui quem manda sou eu. Aqui a água obedece a mim, não a vocês. Voltem para suas cidades. Digam a seus superiores que o sertão não é lugar para homem de farda. Aqui só sobrevive quem nasceu com a poeira nos pés e o sol na cara. E depois os deixou ir, desarmados, envergonhados, derrotados sem um tiro sequer, porque Lampião sabia que aqueles homens voltariam para as cidades e contariam a história. E essa história valeria mais que 100 vitórias em combate, porque espalharia o medo, porque mostraria que lutar contra Lampião não era apenas perigoso, era suicídio, mas nem sempre Lampião era misericordioso. Quando os volantes eram cruéis, quando matavam coiteiros inocentes, quando desrespeitavam mulheres ou crianças, Lampião não dava água, dava chumbo. As emboscadas nos pontos de água eram meticulosamente planejadas. Lampião chegava ao local dias antes, estudava o terreno, escolhia as posições, montava a armadilha como um artista monta sua obra-prima. Geralmente escolhia lugares onde a geografia favorecia o ataque. Desfiladeiros estreitos, onde os homens tinham que passar em fila. Ou cacimbas cercadas por pedras altas, onde os atiradores podiam se esconder. Ou açudes com apenas uma entrada, fácil de bloquear. Os cangaceiros se posicionavam horas antes do amanhecer. Ficavam imóveis, silenciosos, debaixo do sol causticante, esperando. Alguns ficavam tão imóveis que os pássaros pousavam perto deles. Essa era a disciplina de Lampião. Essa era a diferença entre um bando de bandidos e um exército de guerrilheiros. Quando os volantes chegavam, cansados, com sede, vendo finalmente a água que tanto procuravam, baixavam a guarda, desmontavam dos cavalos, corriam para a água, e nesse momento de vulnerabilidade, de desatenção, de alívio momentâneo, Lampião dava o sinal. O primeiro tiro ecoava como um trovão, e então o inferno se soltava. Rifles disparando de todos os lados. Os volantes, pegos de surpresa, tentavam reagir, mas estavam em posição ruim, expostos, desorganizados. Muitos nem conseguiam pegar suas armas antes de cair. Os que sobreviviam aos primeiros segundos tentavam fugir, mas para onde? O desfiladeiro estava bloqueado. As pedras estavam ocupadas pelos atiradores de Lampião. A única saída era voltar para a caatinga, para a sede, para a morte lenta. Lampião raramente perseguia. Não precisava. Sabia que aqueles homens feridos, sem água, sem direção, não durariam muito. A caatinga terminaria o trabalho. E tinha o sol. Ah, o sol! Lampião usava o sol como um general usa a artilharia. Sabia que entre meio-dia e 3 da tarde o calor era insuportável. Sabia que nesse horário os homens ficavam lentos, confusos, vulneráveis. Então era nesses horários que atacava. Os volantes, acostumados com as batalhas do sul do país, onde se lutava de manhã cedo ou no fim da tarde, não entendiam. Achavam que Lampião estava louco de atacar no auge do calor. Mas Lampião não era louco. Era estrategista, porque enquanto os volantes cozinhavam dentro de suas fardas, Lampião e seus cabras estavam aclimatados. Tinham nascido sob aquele sol. Tinham aprendido a suportar o calor desde crianças. Para eles era desconfortável, sim, mas não era debilitante. Não era mortal como era para os soldados de fora. E mais, o calor extremo criava miragens, fazia o ar tremer,
dificultava a mira. Os volantes atiravam para sombras que não existiam, para movimentos que eram apenas ilusões do calor. Enquanto isso, os cangaceiros que conheciam o fenômeno atiravam com precisão mortal. A paciência de Lampião era lendária. Teve vezes em que ele esperou dias inteiros para montar a emboscada perfeita, observando os padrões dos volantes, estudando seus hábitos, descobrindo quando paravam para descansar, quando bebiam água, quando baixavam a guarda e quando atacava, atacava com precisão cirúrgica, não desperdiçava bala. Cada tiro tinha um alvo, cada movimento tinha um propósito, porque no sertão munição era preciosa, não se podia simplesmente pedir mais munição. Cada bala tinha que contar. Os coiteiros ajudavam nessa parte também. Informavam os movimentos das patrulhas. Diziam quanto tempo fazia que os volantes tinham bebido água. Quantos cantis cada um carregava. Se estavam cansados ou frescos. Essas informações permitiam a Lampião calcular exatamente quando e onde os soldados estariam mais vulneráveis. E tinha a psicologia. Lampião sabia que homens com sede ficam irracionais, ficam desesperados, tomam decisões ruins. Então, ele explorava isso. Às vezes deixava sinais falsos de água, um pano molhado pendurado numa árvore, pegadas falsas levando para um local específico. E lá estava a armadilha. Os volantes aprenderam a ter medo da água. Parece absurdo, mas era verdade. Tinham medo de se aproximar de qualquer ponto de água na caatinga, porque sabiam que Lampião podia estar esperando. Então passavam sede por medo de morrer, e passando sede, ficavam fracos. E ficando fracos, eram presas fáceis. Era um círculo vicioso, uma espiral de morte que começava com a primeira gota de suor e terminava com o último suspiro na areia quente. Os coronéis tentaram resolver o problema mandando escavar novos poços, novos açudes, em locais secretos, só para os volantes. Mas Lampião sempre descobria. Sempre, porque os coiteiros viam tudo, e o que não viam, adivinhavam, e o que não adivinhavam, Lampião descobria seguindo os próprios volantes até os pontos secretos de água. Teve um coronel que gastou uma fortuna construindo um açude escondido no meio da caatinga, longe de qualquer estrada, cercado por vegetação densa. Pensou que estava seguro, pensou que finalmente tinha uma vantagem sobre Lampião. Uma semana depois, o açude estava envenenado. 2 bois mortos boiando na água e uma mensagem escrita com carvão numa pedra próxima. O sertão é meu, até a água me obedece. O coronel desistiu, recolheu seus jagunços e voltou para a fazenda. Nunca mais tentou caçar Lampião, porque essa era a verdade nua e crua. No sertão, quem controlava a água controlava a vida e a morte. E Lampião controlava a água. Os velhos contavam para os netos. Lampião não precisava matar, bastava esperar. O sol matava por ele. As mulheres benziam os homens antes de irem para as patrulhas. Que Nossa Senhora te proteja da bala e da sede, porque a bala dói rápido, mas a sede dói até o fim. E os soldados que sobreviviam às emboscadas voltavam mudados. Alguns enlouqueciam. Outros largavam a farda e sumiam. Outros bebiam até morrer, tentando afogar a memória daquele calor, daquela sede, daquele desespero. Porque enfrentar Lampião nos pontos de água não era apenas uma batalha militar. Era uma batalha contra a própria natureza, contra o sertão, contra a caatinga. E nessa batalha, Lampião tinha todos os aliados que precisava: o sol, a sede, o medo e o conhecimento ancestral de como sobreviver no lugar mais duro do Brasil. Essa era a 4ª arma de Lampião. A mais cruel, a mais eficiente, a mais aterrorizante. Porque não dependia apenas da coragem ou da pontaria. Dependia da biologia humana, da necessidade mais básica de todo ser vivo. E contra isso, não havia treinamento militar que ajudasse. Os livros de estratégia militar europeus
não ensinavam como lutar com sede, não ensinavam como sobreviver sob um sol que derrete o couro, não ensinavam como enfrentar um inimigo que não precisa atirar, que apenas precisa esperar enquanto o próprio corpo do soldado se torna seu maior inimigo. Lampião tinha escrito seu próprio manual de guerra, e nesse manual a primeira regra era clara: no sertão, quem conhece a água vence, e quem não conhece, morre. Agora chegamos ao fim da jornada. Agora vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça e entender por que Lampião, com 30 homens descalços e maltrapilhos, valia mais que 100 soldados fardados e bem armados. Por que o rei do cangaço nunca foi capturado vivo? Porque sua lenda cresceu a ponto de se tornar imortal. A resposta não está em magia, não está em sorte, e não está apenas em coragem, embora coragem ele tivesse de sobra. A resposta está na síntese perfeita de tudo que aprendemos até aqui: invisibilidade, informação, divisão estratégica e domínio absoluto do terreno. Mas tem algo mais, algo que os livros de história raramente mencionam, algo que fazia a diferença entre um bando de criminosos e um exército de guerrilheiros lendários. Lampião tinha transformado seus homens em algo que os volantes nunca seriam: guerreiros nascidos no inferno. Vamos entender isso melhor. Um soldado comum, por melhor que seja seu treinamento, aprende a lutar em condições controladas, aprende a atirar num campo de tiro, aprende a marchar numa estrada plana, aprende táticas em manuais escritos por generais que nunca pisaram na caatinga. Mas os cabras de Lampião, esses aprenderam a lutar lutando, aprenderam a sobreviver sobrevivendo. Não tinham manual, não tinham instrutor, tinham a realidade brutal do sertão como professora. E a Caatinga era uma professora implacável que matava os alunos fracos sem piedade. Desde crianças, esses homens conheciam a fome, conheciam a sede, conheciam o que era caminhar léguas sob o sol sem reclamar, conheciam o que era dormir no chão duro, acordar com escorpião na bota, comer carne seca dura como pedra e agradecer por ter o que comer. Para eles, o cangaço não era uma aventura romântica, era uma extensão natural da vida que já levavam, dura, brutal, sem garantias. A única diferença é que agora tinham um rifle na mão e um propósito no coração. Os volantes, a maioria vinha de famílias da cidade. Tinham se alistado no exército ou na polícia, buscando um emprego estável, um salário garantido. Quando eram mandados para o sertão perseguir Lampião, descobriam um inferno que nunca imaginaram existir. E esse choque, esse contraste entre o mundo que conheciam e o mundo da Caatinga, os tornava vulneráveis. Lampião sabia disso. Explorava essa vulnerabilidade com maestria. Atacava não apenas o corpo dos soldados, mas suas mentes. Criava situações onde o medo, a dúvida e o desespero faziam mais dano que as balas. Vamos falar de mobilidade. 30 homens de Lampião podiam cobrir, num único dia, uma distância que 100 soldados levariam 3 dias para percorrer. Por quê? Porque viajavam leves. Não carregavam barracas pesadas, equipamentos desnecessários, comida para um exército. Cada homem carregava apenas o essencial: rifle, munição, facão, cantil e um saco de farinha. Dormiam onde a noite os pegasse, debaixo de uma árvore, dentro de uma furna, no meio da caatinga aberta. Não precisavam de conforto. Conforto era uma fraqueza que não podiam pagar. Os volantes, por outro lado, viajavam com toda a parafernália militar: carroças de suprimentos, tendas, cozinha de campo, equipamento médico. Tudo isso os tornava lentos, previsíveis, vulneráveis. E quando tentavam viajar leves como os cangaceiros, descobriam que não tinham o conhecimento necessário para sobreviver sem seus suprimentos. Vamos falar de conhecimento do terreno. Não é exagero dizer que Lampião conhecia cada pedra, cada árvore,
cada curva de riacho seco em centenas de quilômetros quadrados de Caatinga. Tinha atravessado aquela região dezenas, talvez centenas de vezes. Sabia onde o solo era firme e onde era areia fofa. Sabia onde havia cobras, onde havia espinhos venenosos, onde havia pedras soltas que rolavam sob os pés. Esse conhecimento não era decorado, era visceral, era parte dele. Quando cavalgava pela Caatinga, não precisava pensar. O corpo sabia automaticamente qual caminho seguir, onde pisar, onde desviar. Era como um animal em seu território natural, instintivo, perfeito, mortal. Os volantes não tinham isso. Dependiam de mapas, muitas vezes desatualizados ou imprecisos. Dependiam de guias locais, que podiam ser coiteiros disfarçados. Dependiam da sorte. E na Caatinga, a sorte sempre favorecia quem conhecia o lugar. Vamos falar de frieza estratégica. Lampião não era impulsivo, não atacava por raiva ou por orgulho. Atacava quando as condições eram favoráveis, quando tinha vantagem, quando sabia que podia vencer. Teve vezes em que passou semanas observando um alvo sem atacar, esperando o momento certo, esperando que os defensores baixassem a guarda, esperando que as circunstâncias se alinhassem perfeitamente, e quando atacava era devastador, rápido, brutal, definitivo. Os comandantes dos volantes, por outro lado, estavam sob pressão, pressão dos superiores, pressão da imprensa, pressão da opinião pública. Precisavam mostrar resultados. Precisavam capturar Lampião rapidamente. Então, tomavam decisões apressadas. Entravam em território desconhecido, sem preparação adequada. Aceitavam confrontos em condições desfavoráveis. E Lampião os matava, um por um, patrulha por patrulha, até que o governo desistisse de mandar mais homens para aquela região específica. Vamos falar de moral. A moral de um grupo de combate é difícil de medir, mas fácil de sentir. É a diferença entre homens que lutam porque querem e homens que lutam porque são obrigados. É a diferença entre guerreiros que acreditam em sua causa e soldados que apenas cumprem ordens. Os cabras de Lampião acreditavam. Acreditavam que estavam lutando contra a injustiça. Acreditavam que os coronéis eram tiranos e que o governo era corrupto. Acreditavam que Lampião era um libertador, um justiceiro, um homem que fazia o que a lei oficial não fazia. Essa crença dava força, fazia com que lutassem até a última bala, fazia com que preferissem morrer a se render, fazia com que enfrentassem grupos muito maiores sem hesitar. Os volantes não tinham essa convicção. Muitos estavam ali apenas pelo salário, outros porque foram convocados. Poucos realmente acreditavam que estavam fazendo o bem ao caçar Lampião. E quando a batalha ficava dura, quando a situação parecia perdida, essa falta de convicção aparecia. Homens desertavam, homens fugiam, homens atiravam suas armas e imploravam por misericórdia. Vamos falar de liderança. Lampião não era apenas um comandante, era uma lenda viva. Seus homens o veneravam, contavam histórias de suas façanhas, acreditavam que ele era invencível, e essa crença se tornava profecia autorrealizável. Porque quando você acredita que seu líder é invencível, você luta com mais coragem, você arrisca mais. Você não desiste facilmente. Os comandantes dos volantes não inspiravam esse tipo de lealdade. Eram oficiais competentes, alguns até brilhantes, mas não tinham o carisma, a aura, a lenda que cercava Lampião. Seus soldados os obedeciam, mas não os adoravam. E na guerra de guerrilha, onde cada homem precisa tomar decisões individuais constantemente, essa diferença é fatal. Vamos falar de adaptação. A guerra na Caatinga era diferente de qualquer outra guerra. Não havia linhas de frente, não havia retaguarda segura, não havia regras. Era guerra total, onde tudo era válido, onde a única lei era sobreviver e vencer. Lampião se adaptava constantemente.
Mudava de tática quando percebia que o inimigo tinha aprendido a velha. Inventava novas formas de emboscar, novos truques para enganar, novas maneiras de desaparecer. Era como um organismo vivo que evoluía para sobreviver. Os volantes tentavam aplicar táticas militares convencionais, cercos, patrulhas sistemáticas, ocupação de território. Mas essas táticas tinham sido desenvolvidas para guerras entre exércitos regulares, lutando por cidades e fortalezas. Na Caatinga não funcionavam, e quando os comandantes percebiam isso, geralmente era tarde demais. Vamos falar de recursos. Pode parecer contraditório, mas Lampião tinha acesso a recursos que os volantes não tinham. Não recursos materiais, mas recursos humanos. Tinha os coiteiros, tinha os simpatizantes, tinha toda uma rede de apoio que garantia comida, água, informação e abrigo quando necessário. Os volantes tinham apenas o que o governo mandava. E o governo, longe nos seus gabinetes nas capitais, não entendia as necessidades reais de uma campanha na Caatinga. Mandava fardas pesadas quando precisava de roupas leves. Mandava botas de couro quando precisava de alpercatas. Mandava comida enlatada quando precisava de farinha e carne seca. E pior, o governo atrasava os pagamentos. Os soldados ficavam meses sem receber salário. Ficavam desmotivados, irritados, menos dispostos a arriscar a vida. Enquanto isso, Lampião distribuía o saque generosamente entre seus homens. Cada um recebia sua parte. Cada um sabia que, se sobrevivesse ao próximo ataque, teria ouro no bolso. Vamos falar do legado. Porque no final, a guerra não é apenas sobre vencer batalhas. É sobre vencer corações e mentes. É sobre criar uma narrativa que sobrevive ao tempo. Lampião venceu essa guerra narrativa de forma absoluta. Mesmo hoje, quase um século depois de sua morte, ele é lembrado, é admirado, é estudado, virou filme, virou música, virou lenda. Seu nome carrega peso, carrega história, carrega a memória de um tempo onde um homem, armado apenas com coragem e inteligência, desafiou um sistema inteiro e nunca foi derrotado em vida. Os volantes, quem lembra seus nomes, quem conta suas histórias, eles eram apenas funcionários fazendo um trabalho. Lampião era um símbolo, um mito, uma força da natureza, e é por isso que 30 homens de Lampião valiam mais que 100 soldados. Não porque eram fisicamente mais fortes, não porque tinham armas melhores, mas porque tinham tudo o que importa numa guerra de guerrilha: conhecimento do terreno, apoio da população, mobilidade superior, liderança carismática, crença na causa e a capacidade de se adaptar a qualquer situação. Os soldados treinados eram máquinas programadas para um tipo específico de guerra. Quando colocados numa guerra diferente, travavam, não sabiam o que fazer. Seguiam o manual, mesmo quando o manual estava errado. Os guerreiros nascidos no inferno não tinham manual, tinham instinto, tinham experiência, tinham a sabedoria ancestral de gerações de sertanejos que tinham aprendido a sobreviver na terra mais dura do Brasil. E no final, a Caatinga sempre escolhia seus campeões. E Lampião era o campeão supremo, o mestre da guerra invisível, o homem que transformou cada desvantagem em vantagem, que fez da pobreza uma virtude, que transformou o conhecimento em poder absoluto. Os velhos do sertão tinham razão quando diziam: um cabra de Lampião vale por 10 soldados, e Lampião vale por 100. Não era exagero. Era verdade comprovada em dezenas de batalhas, em centenas de emboscadas, em milhares de quilômetros de Caatinga, onde os ossos dos volantes derrotados branqueavam ao sol. Essa é a história que o sertão nunca esqueceu. Essa é a lenda que sobrevive até hoje. Porque no fundo, todos nós queremos acreditar que a inteligência pode vencer a força bruta, que o conhecimento pode vencer o armamento superior, que um homem, quando luta em seu próprio território, em defesa de seus próprios valores, é invencível. Lampião provou isso. Provou durante 20 anos. Provou até o último dia de sua vida. E quando finalmente caiu, não foi porque foi derrotado em combate justo. Foi porque foi traído, cercado enquanto dormia, morto sem chance de lutar. Mas mesmo na morte,
venceu, porque sua lenda cresceu, porque se tornou imortal. Porque hoje, quando se fala em estratégia de guerrilha, em guerra assimétrica, em como um grupo pequeno pode derrotar um exército grande, o nome de Lampião surge, não como uma nota de rodapé, mas como um exemplo principal. Generais modernos estudam suas táticas. Historiadores militares analisam suas estratégias e todos chegam à mesma conclusão. Lampião foi um gênio militar autodidata que desenvolveu, sozinho, técnicas que só seriam formalizadas décadas depois em academias militares ao redor do mundo. A guerra de guerrilha, a guerra psicológica, a importância da inteligência, o uso do terreno como arma, a mobilidade como defesa, a divisão de forças como multiplicador de poder. Tudo isso Lampião sabia, sem nunca ter lido um livro de estratégia militar em sua vida. Porque ele tinha o melhor professor que existe, a necessidade de sobreviver. E a Caatinga, com suas lições brutais e impiedosas, que eliminava os fracos e forjava os fortes em aço temperado. E agora, chegando ao final deste vídeo, faço o meu último pedido a você. Se esta história tocou seu coração, se você aprendeu algo novo sobre o gênio militar de Lampião, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo. Comente aqui embaixo qual foi a tática de Lampião que mais te impressionou. Você acha que ele mereceria um lugar nos livros de estratégia militar mundial? Quero saber sua opinião. E lembre-se, este canal existe para manter viva a memória do sertão, para contar as histórias que não podem ser esquecidas, para honrar os homens e mulheres que viveram tempos duros e deixaram um legado que precisa ser passado adiante. Porque quando esquecemos nossa história, perdemos nossa identidade. E o sertão tem uma história que merece ser lembrada, estudada e respeitada. Dizem que nas noites sem lua, quando o vento sopra forte na Caatinga, ainda se ouve o galope distante dos cavalos de Lampião. Ainda se ouve o som de um rifle sendo engatilhado. Ainda se vê no horizonte o brilho de um chapéu de couro ornamentado com moedas de ouro. São apenas histórias, dirão alguns. Apenas o folclore de um povo que gosta de inventar lendas. Mas pergunte a qualquer velho do sertão. Pergunte àqueles que ainda carregam na memória os tempos do cangaço. E eles dirão que Lampião nunca morreu de verdade. Porque homens morrem, mas lendas são eternas. Lampião morreu em 1938, numa emboscada em Angico. Teve sua cabeça cortada e exposta como troféu. O governo pensou que tinha vencido, pensou que tinha acabado com o cangaço, mas tinha apenas criado um mártir, tinha transformado um homem em mito. E mitos não morrem, mitos crescem, mitos se espalham, se tornam parte da alma de um povo. Hoje, quase um século depois, Lampião continua vivo, vivo nas histórias, vivo nas músicas, vivo nos filmes, vivo na memória coletiva de um Brasil que, talvez, sente saudade de um tempo onde os problemas eram resolvidos de forma definitiva, onde a justiça, mesmo brutal, era rápida, onde a palavra de um homem valia mais que papel assinado. As táticas de Lampião continuam sendo estudadas. Militares de todo o mundo analisam como um grupo pequeno pode derrotar um exército grande. Como o conhecimento do terreno pode compensar a inferioridade numérica, como a informação pode ser mais poderosa que as armas. E a cada análise, a cada estudo, a cada conclusão, o nome de Lampião surge, não como curiosidade histórica, mas como exemplo concreto de genialidade estratégica. Porque no final, este é o legado do rei do cangaço. Provou que não precisa de diploma para ser estrategista. Não precisa de academia militar para entender a guerra. Não precisa de recursos infinitos para vencer. Precisa apenas de 3 coisas. Conhecer seu território melhor que ninguém, ter a lealdade das pessoas certas e ter a coragem de fazer o que precisa ser feito, sem hesitação, sem dúvida, sem medo. Lampião tinha essas 3 coisas, e por isso 30 homens dele valiam mais que 100 soldados de qualquer outro lugar. A Caatinga era sua fortaleza, o sol era sua artilharia, a sede era sua infantaria, e o medo era sua arma mais poderosa.
No sertão, conta-se que em toda geração nasce um menino com os olhos claros e o sangue quente. Dizem que esse menino carrega um pouco de Lampião na alma, que quando cresce não se curva para coronel, não aceita injustiça, não esquece uma dívida de sangue. Dizem que esse menino, quando homem, olha para a caatinga e entende que aquela terra seca e cruel é, na verdade, um santuário, que aqueles espinhos são defesas, que aquele sol escaldante é um guardião, que a sede é uma professora implacável que separa os fracos dos fortes. E dizem que quando esse homem finalmente pega um rifle e amarra uma alpercata virada, o espírito de Lampião sorri, porque a lenda continua, porque o sertão nunca esquece, porque a memória do rei do cangaço é imortal. Este é o causo que contamos hoje, a história de como 30 homens venciam 100, a história de um guerreiro que nunca foi derrotado em combate justo, a história do maior estrategista militar que o Brasil já produziu, mesmo que as academias e os generais relutassem em admitir, porque Lampião não tinha farda bonita, não tinha medalhas no peito, não tinha diploma na parede, tinha apenas a caatinga, o rifle e um conhecimento tão profundo da arte da guerra que transformou cada batalha em uma aula magistral de estratégia, tática e sobrevivência. E no final, quando a poeira baixou e os tiros silenciaram, ficou provado o que o sertão sempre soube. No reino da caatinga, onde o sol não perdoa e a água vale mais que ouro, não importa quantos soldados você manda. Importa apenas se eles conhecem o território melhor que os fantasmas que o habitam. E ninguém, jamais, conheceu a caatinga melhor que Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, o rei do cangaço, o mestre da guerra invisível.